Estamos em um trabalho aqui nesta casa e em várias outras, procurando orientar os irmãos quanto à alimentação, principalmente a das crianças. Acompanha-nos Isis, a pediatra que tem colaborado muito com a nossa equipe. Temos observado em lares confortáveis crianças mal alimentadas, incluindo menores de 1 ano de idade, pois, desde que amanhã se encontram nas balas, nos chicletes, nos doces, a substituição de uma refeição sadia. Sadu, que acompanhava, continuou. É a geração das lanchonetes. Encontramos jovens com estômago dilatado e já envelhecido precocemente. Estamos falando isso com vocês para que entendam por que não os acompanhamos em todos os trabalhos. As casas espíritas procuram aliviar os encanados de suas dores, tentando esclarecê-los, mas aquelas são poucas proporcionalmente à população, e é pena. Temos ido, também, em casas menos favorecidas, onde um médico nunca entra. Escutamos dizerem: é Deus quem olha pelos pobres. E é mesmo. Deus dá o remédio maior, ainda desconhecido de muitos. A água, porquanto é através dela que podemos aliviar muitas dores. Samita, você poderia nos dar todos os dias uma aula sobre o trabalho dos médicos na crosta, disse eu. Como não? Então, fica acertado. Quando não participarmos do trabalho aqui, olhava para Carlos e Sadu, narraremos nossas experiências, que devem ser de muito proveito para ambas as partes. Samita, alta e bela, negra como uma pérola magnífica escondida nas profundezas de uma ostra, no fundo do mar misterioso dos mundos habitados, recebeu o meu olhar de amor e respeito. O nosso Sadu, tibetano calado, Carlos, o bom Carlos, Sara, que há pouco tempo juntou-se a nós. Mais tarde falarei dela. Todos são criaturas muito amigas que encontrei quando voltei à pátria-mãe, o mundo espiritual. Junto a eles caminho, mesmo devagar, fazendo um enorme esforço para me tornar melhor, tentando segurar a mão do maior dos amigos, Jesus, na certeza de que um dia estaremos todos juntos, em um mundo sem adeus. Capítulo 6. As aventuras de Mag influências para o bem e para o mal. O grupo estava reunido, conversando, e o assunto me interessava à sobremaneira. E hoje, aonde iremos? Perguntou Sara. Aquela garota, que não pudemos ajudar ontem à noite, deixou-nos preocupados. Enoque forneceu-nos as explicações que precisávamos. Irmãos, hoje teremos um dia de muita emoção. O nosso garoto de ontem está sendo cuidado pelos pais como nunca foi desde o seu nascimento. A mãe, hoje, vai ficar sabendo do real estado do filho e vai dar valor à grande missão de rainha de um lar. Quanto à jovem que conseguiu escapar do namorado que a convidava a entrar no mundo das sensações fictícias, colocamos a noite toda, o seu velho avô a ajudá-la. Hoje, ela está mais calma. Convido um de vocês a dar uma chegadinha até lá para vê-la. Sara olhou para mim e acrescentou: Vamos, Luiz? Não pensei duas vezes. No mais, ficou combinado que nos encontraríamos depois, em determinado lugar onde, naquela noite, iria ocorrer uma verdadeira orgia. Dissemos um até logo e saímos. Quando chegamos ao local onde sabíamos que a jovem se encontrava, tivemos uma surpresa. Ela conversava com outras colegas contando o ocorrido e estava furiosa. No entanto, a sua melhor amiga tomou a defesa do garotão, frisando: Sai dessa, Cris, caretice já era. Hoje, pegar droga é como perder a virgindade, coisa muito natural. Não estou te reconhecendo. Inteligente nessa de retardamento. O que aconteceu com a tua cuca antes tão aberta? Não me digas que escutou a ladainha dos velhos caretas da tua casa. Cristina escutava sem pronunciar uma palavra. Sentia-se envergonhada de não ser compreendida pela melhor amiga. As outras estavam caladas e devagarinho foram se retirando.
A que ficou pôs-se a contar suas aventuras que davam muito bem para um livro de horror. Escutávamos sem saber como agir. O caso era muito sério. Aproximei-me de Cristina e vi uma entidade vampiresca influenciando a outra garota para fundir a cuca de nossa protegida. Nisso, a Sarah, com o seu aparelho, captou algo e ficou muito preocupada. Chamou-me e disse: Sérgio, o Tongo anda desesperado e como está agindo na crosta. Veja aqui. Olhei o aparelho e percebi uma corrente de mentes perversas ligadas, como se fosse uma corda, cercando aquele local onde o colégio estava edificado. Sarah não largava aquele aparelho, vamos dizer telescópio, que torna visível, a olho nu, os pontos minúsculos da mente humana ou desencanada. Luiz, vem coisa. Mais coisa. Será que aguentamos? Confesso que meu coração estava batendo forte. Viemos em um lugar proibido, pensei, e agora, meu chapa, sai dessa. Procurei recordar tudo o que já aprendera, principalmente as lições sobre o salvamento, porém devo admitir que estava apreensivo, não por mim, mas por Sarah, que imaginava iniciante. Enquanto isso, Cristina, atentamente, escutava maravilhada as aventuras da amiga, que não tinha mais que 15 anos, e de seus amigos. Bem perto, tentava eu transmitir todas as vibrações de amor que me era possível, mas nada notava de alteração. Nisso, chegou junto a elas um jovem. Depois dos clássicos beijinhos, iniciaram uma conversa sobre as matérias dadas nas aulas daquele dia. As entidades do Tongo, entretanto, não desistiam de tentar atrair aquelas crianças para o mar tenebroso do ódio e da destruição. Só aí prestei atenção no jovem que chegara. Sua aparência era de um garotão moderno, mas sua aura refletia uma luminosidade só encontrada em espírito de escola. Esperava que falassem sobre droga, mas, que nada, o assunto era só os estudos. Passou por perto, nesse momento, uma turma puxando fumo, disse ele, olhando aquelas pobres crianças. Meu Deus, ajuda-os. Eles não sabem o que fazem. Abaixou a cabeça e orou em silêncio. Cristina achou apenas curiosa aquela atitude, mas a outra soltou gostosa gargalhada, ajuntando. Corta essa, cara. Ele afagou a cabeça da jovem e respondeu. Não, irmã, jamais sairei dessa, porque essa de que você fala é uma estrada cujas primeiras trilhas foram abertas por Jesus e de onde ele, com as mãos bondosas, retirou os primeiros espinhos. Essa é a estrada que nos vai levar a Deus. Ah! Não. Isso é demais para mim. Já me vou. Ia retirar-se, quando pensei. Sérgio, o que vieste fazer aqui? Só escutar conversa. Essa irmã é uma doente e, como tal, precisa de médico, e nós estamos no trabalho do maior dos médicos. Jesus. Vamos. Mãos à obra. Segurei a irmã pela cabeça e orei com todo fervor, pedindo, não, implorando a Deus, a Jesus, a Maria, a todos os grandes espíritos para que ela escutasse aquele rapaz. Consegui retê-la. O nosso garoto convidou-a para conversarem num lugar mais aprazível e elas aceitaram. Orientou-as, então, com palavras de sabedoria do Evangelho. Ele era um espírito de grande missão na Terra. Nós só fizemos ajudá-lo com passes e intuições. As duas, agora, estavam deslumbradas. Ele lhes prometeu um livro muito importante. Memórias de um Suicida. Gostaria de permanecer ali indefinidamente. O jovem me atraía, tão bem me sentia junto dele. Cristina aproveitou o momento para desabafar, contando o ocorrido com ela e ele, sem criticar o outro jovem, fez-lhe ver como é degradante a mulher no mundo das drogas. Prostitui-se apenas para satisfazer o vício, não sendo respeitada por ninguém, além de desmoralizar a família e até destruí-la.
E, depois, como contrai dívidas para o futuro. Só aguardávamos que Maggie, vamos chamá-la assim, lhe contasse sua experiência com a droga. Com o auxílio de Sarah, que usou um método diferente do usual, ela começou. Sabe, há pouco tempo puxo fumo. Não queria me ligar, mas a turma é legal demais e não vi mal algum. No princípio só fazíamos a loló e temos um amigo especialista nessa mistura. A erva, às vezes, nem nos satisfaz. Tenho que confessar uma coisa. Quando tudo passa fico arrependida, pois sei que, com a cabeça feita, faço qualquer coisa para me satisfazer. Cara, o que me dói é quando chego em casa. Meus pais me adoram e minha mãe me tem como um bebê. Sou tratada com muito amor e o meu velho é um barato. Fico grilada quando escuto alguns caretas dizerem. São filhos largados, sem orientação. Qual nada. Sempre tive tudo. Entrei nessa para não ser desprezada pela turma. Se eu não topasse não tinha com quem sair. Eu estava gostando do Jorge e com ele fiz de tudo. Só que depois de transar com ele fui abandonada. Mas, e levantou os ombros, nem liguei. Vieram outros e tem vindo muitos. Tenho aproveitado a vida. Cristina estava com os olhos fixos em Maggie apavorada com tudo o que ouvia. Ela já sabia que a amiga puxava fumo, entretanto, não imaginava que o caso fosse tão sério. Quando Maggie terminou o relato das suas experiências, Cristina segurou-lhe a mão com carinho e falou. Veja se você se livra disso, Maggie. Vai acabar morrendo. Você é tão jovem, pode ainda ser amada. Até hoje, você só serviu para satisfazer os instintos de um grupo doente. Falava eu, e ela retransmitia. Maggie começou a chorar baixinho e o nosso amigo prometeu auxiliá-la, levando-a a um centro para tomar uns passes. Ela não acreditava muito na sua recuperação, mas nós, sim. Só esperávamos que a família não estragasse tudo, por achar que o espiritismo é coisa de loucos. Ficamos ali por mais algum tempo, vendo aquele irmão das lutas espirituais de ontem ajudando hoje a espiritualidade. Senti-me feliz em saber que existem jovens numa boa, de cuca limpa, arejada e sadia, favorecendo o trabalho dos desencarnados na guerra contra o tóxico. Os três se abraçaram e eu procurei observar agora o aparelho de Sarah. Nele apareciam muitas entidades amigas protegendo aqueles três. Foi-nos, também, esclarecido que o nosso jovem no passado tinha sido um grande trabalhador na seara espiritista, voltando hoje para encaminhar os homens de amanhã. Fiquei realmente emocionado, pensando em quantas pessoas trabalham anonimamente, quando imaginamos, ao nos sentirmos desesperados, que o mundo está desprotegido diante de tanta maldade reinante. Será que a Cristina vai cair nessa, Sérgio? Perguntou-me Sarah, enquanto guardava o aparelho. Não, com certeza, respondi. Por quê? Sabes alguma coisa a mais? Disse isso com um olhar admirado. Aquele espírito jovem não vai deixar o tongo judiar das ovelhas de Jesus. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Deus te ouça. Sérgio. Se pudéssemos permanecer aqui, alertar os jovens. Muitos deles estão em companhias cruéis, tentando levá-los à destruição. Como você explica tudo isso que está acontecendo na Terra? Irmã, atravessamos um tempo de grandes transições. É natural que tudo isso aconteça, para a humanidade procurar novos rumos, educar-se. Eu sentia que Sarah possuía um passado nobre, porque existia nela um mistério. Às vezes, imaginava como sendo de outro planeta. Sou mesmo, Luiz, das estrelas, só que não tenho brilho, por ser ainda um espírito cheio de imperfeições. Rimos gostosamente muito contentes e íamos sair daquele colégio, quando ouvimos alguém num choro convulsivo,
desesperado. Era uma velha senhora. Aproximamo-nos e falamos quase juntos. O que aconteceu, irmã? Ela, como é óbvio, não nos escutou, mas percebemos que todo o seu salário tinha sido roubado. Ela era servente daquele estabelecimento. Como ia passar o mês? Dizia ela. Além de tudo, estava com medo de comunicar o fato, pois imaginava que o dinheiro roubado ia ser aplicado na compra de fumo. Olhei para Sara, esperando que usasse o aparelho. Ela fingiu não me compreender. Lembrando-me, então, que sou espírito desencarnado, procurei enxergar a cena e vi 3 jovens praticando o roubo. E agora, seu Sérgio, que fazer? Pensei. A Sara consolava a velha senhora, que tremia, com medo dos alunos rebeldes. Eles lhe tinham deixado um bilhete, ameaçando-a. Saí dali apressado, com vontade de aplicar um corretivo naquelas crianças que estavam a brincar com coisas sérias e com o sentimento dos outros. Tirar de alguém que ganha tão pouco, trabalhando para comer, quando eles tudo possuem. Infelizmente, nada os contenta. Encontrei o chefe. O dinheiro estava ainda intacto. Chegando junto dele me transferi, conseguindo como que me fundir ao seu perispírito, para sacudi-lo, através de vibrações boas e assim poder ajudá-lo a tornar amoroso o seu coração. Ele disse aos colegas que o acompanhavam: Caras, estou zonzo, zonzo. Meu coração está batendo forte. Não sei o que tenho. Sinto vontade de chorar. Estou me sentindo podre, pensando por que fiz aquilo. Agora você tem feito coisas piores e só porque tirou a grana da otária está a tremer. Eu vibrava cada vez mais, colando-me a sua aura e ele se sentia mal mesmo. Levantou-se de um salto, correu e chegou perto da senhora, jogando o dinheiro. Dona Maria, alguém lhe mandou isso? Quando me desprendi dele, comecei a raciocinar e a indagar-me se tinha agido corretamente. Que fizeste, Sérgio? Inquiriu-me Sara. Contei-lhe. Isso é muito perigoso e não sei se o caso requeria tal medida. Deus queira que não tenhamos agido impulsivamente. Não sei não, Sara. Só que a servente não vai passar fome por causa da brincadeira daquelas crianças. A pobre mulher, já com dinheiro, pensava em comprar um maço de velas para pagar as promessas e jogava beijos para o ar, agradecida. Afaguei aqueles cabelos grisalhos com muito carinho e ela delicadamente acariciou-me sem o saber. Dali fomos para o centro. Lá chegando, dirigi-me ao salão, que estava vazio, e fiquei a orar, pedindo perdão a Deus se agi apressadamente. Vi entrar sorrindo alguém que me ajudou muito nas minhas primeiras aulas, alguém de minha família. Corri para ele, abraçando-o. Como vai, querido? Vovô, não ando muito bem. A minha pressa às vezes me atrapalha. Hoje fiz algo que acho não foi muito correto e só podemos fazê-lo quando não vemos solução mais fácil. É como pular de paraquedas sem necessidade. Apenas com medo do painel do avião dizendo: não fume. Ele sorriu e me disse: hoje estou também na crosta para trabalhar, só que em outro centro. Vim aqui para vê-lo e estou contente por encontrá-lo bem integrado nesta boa equipe de obreiros. Agora, filho, lembre-se sempre que ajudar, muitas vezes, não é como pensamos. Precisamos colocar a razão à frente de tudo e de todos. Você é um garoto muito amoroso, mas esforce-se para ser amoroso equilibradamente. Beijei-lhe as mãos e agradeci a Deus pelo grande amigo que me outorgou. Ainda conversamos muito sobre casos de família e senti que nada o preocupava. No momento, a grande preocupação se chamava Luiz Sérgio. Ele, sempre sorrindo, explicou. Eles estão vestidos com a roupa carnal e muitas coisas lhes são perdoadas pela cadeia do momento. Mas nós,
Os espíritos libertos, só erramos por indisciplina e devemos tomar muito cuidado. Não queria separar-me dele, mas era necessário. Agora, ver-nos-emos mais frequentemente. Estou aqui perto. Abraçamo-nos carinhosamente e ele se retirou, belo e querido. E assim, fiquei a orar, lembrando-me de tia Ernestina, que há muito não via, desde os meus primeiros dias na pátria espiritual. Capítulo 7. O plantio livre, mas a colheita obrigatória. Festa da perdição. Só percebi que Nokia estava ao meu lado quando perguntou. Garoto durão. Como foram as aventuras nas florestas bravias? E foi sentando em frente a mim, em posição de lótus, esperando que eu lhe respondesse. Fitei o nosso amigo oriental com carinho e fui narrando o acontecido. A minha apreensão ao ver aquela pobre senhora ser lesada por garotos fúteis e abastados, só por desejarem brincadeiras mais fortes. E por que não usou a ligação das mentes? Para tal não precisamos forçar ninguém. Reconheço que na hora me esqueci. Sei que errei, peço desculpas. Luiz, os espíritos como nós, que se propõem a ajudar o próximo, devem fazer tudo para respeitá-lo. Os encargos que nós recebemos não nos dão o direito a intervir no livre-arbítrio de ninguém. Quando isso tentar ocorrer com você, ligue-se ao alto e peça auxílio. Nós somos trabalhadores do Senhor. Ele sempre socorre sem se envolver e é o que devemos fazer também. Enoque, e os outros espíritos que trabalham para os encarnados, tudo fazendo por eles. Isso é certo. Um jardim é composto de várias qualidades de plantas. Todas elas foram criadas por Deus. Umas em sua plenitude, outras apenas germinando, mas, mesmo assim, o jardim é belo. Não devemos ficar indagando por que Deus permite que a urtiga cresça junto a outras plantas e os insetos caminhem sobre as flores. Irmão, não podemos desejar que nos jardins só desabrochem belas flores, nem desprezar os insetos, porque também são úteis. Se alguns espíritos desejam ajudar os encarnados, esquecidos do livre-arbítrio, nós devemos respeitá-los, pois necessário se faz que eles assim hajam. Mas, apiedemo-nos dos que abusam e não respeitam um espírito, seja encarnado ou desencarnado. As dívidas serão aumentadas e como? O plantio livre, mas a colheita desses irmãos será mais que obrigatória e, como diz o Evangelho, sentirão o ranger de dentes, pois a consciência irá acusá-los de, um dia, terem encontrado a fonte cristalina do Espírito e, por comodismo, não sabendo saciar a sede nas águas da verdade, afundaram-se em práticas estranhas. De um salto, levantou-se, mudando de assunto. Vamos hoje a um lugar que necessitamos ver, para dar graças a Deus por termos chegado onde estamos. Retirou-se, e eu permaneci onde estava, a orar. Íamos descansar, depois, mas o nosso amigo havia dito que precisávamos sair e ordem é ordem, mesmo quando nos é transmitida com palavras suaves e amorosas. Carlos entrou de mansinho, sem querer perturbar-me. Senti vontade de abraçá-lo pelas lições de bondade e de equilíbrio que me oferece. Ele representa muito em minha vida. Disse-lhe. Obrigado, amigão, por me ter como companheiro. Sérgio, Jesus, quando veio à Terra, nos deixou a grande lição de humildade ao dizer aos filhos de José que o procuravam. Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Ele quis nos ofertar a bandeira da fraternidade dizendo que irmãos são aqueles que se respeitam e se amam, que nós só vamos dar valor a Deus no dia em que nossos corações estiverem unidos em uma só harmonia. A fraternidade. Tenho grande afeto por você, também, companheiro. Muito emocionados, dali nos retiramos, abraçados, encontrando Samita à porta do centro, acompanhada do Sadhu. Os 4 mosqueteiros voltarão a atacar, brincou Sadhu. Temos um grande trabalho hoje. Enoque vai nos levar a uma casa,
Não sabemos ainda onde é, mas pelo preparo dos aparelhos podemos imaginar que vai ser quente. Pensei em Karina, Sara e Enoque, mas Samita leu os meus pensamentos. Frade, somos os 4 mosqueteiros e não os 7. Mosqueteiros ou fofoqueiros? Indagou Carlos a rir. Fomos andando, nos divertindo, quando deparamos com Enoque no jardim a conversar com um jovem. Estava bem alegre, pois ria expondo os alvos dentes, o espírito que não envelhece, a eterna criança, que se apresenta como um jovem oriental de 19 anos, mas, nas horas de testemunho, possui uma experiência de 300 anos. Aproximou-se de nós e falou em tom jocoso. Onde vou ficar? Sou o 5º fofoqueiro e não posso afastar-me da brincadeira. Diante de tanta jovialidade, que servia para nos relaxar, pressentimos que o trabalho ia ser sério e iria requerer de todos uma grande dose de paciência e dedicação. Depois, ficamos em silêncio e Enoque fez a prece. Senhor Jesus, mestre de bondade, flor que desabrochou no lar de Maria, fazendo-se criança frágil e necessitada de carinho de mãe para aurir forças, a fim de auxiliar a humanidade faminta de amor. Querido Jesus, hoje encontramos na terra, ainda, flores sem perfume, mas espíritos necessitados de tua proteção. Amado Mestre, esperamos de ti que nos perdoes os erros de ontem, permitindo que consigamos evitar que os vícios destruam a juventude e a família. Mestre, aqui nos encontramos, espíritos carentes, oferecendo nossas mãos para arar na tua seara, fazendo nela o que nos ensinaste através do exemplo de amor a Deus e a todos nós, quando levantaste paralíticos, quando deste luz aos cegos, quando ajudaste os coxos e estropiados. Hoje, Jesus, pedimos-te. Dá-nos forças para o trabalho que este se multiplique em muitos outros pelo exemplo que demonstraremos como teus seguidores. Assim seja. Quando Enoque findou a prece, notamos que seus olhos estavam marejados. Saindo dali, chegamos a um local retirado da cidade, onde a música alucinante fazia mal aos ouvidos. A minha surpresa foi tão grande que arregalei os olhos procurando me convencer que não estava no umbral da espiritualidade, só percebendo que era a terra pelas entidades coladas aos jovens encarnados, aspirando, junto a eles, as mais estranhas misturas. Tive que fazer o força para não me desequilibrar. Ali era o inferno mesmo. Jovens meninas, com fisionomia de bebês, exploradas em excesso pelo uso dos tóxicos. Irmãos, ninguém poderá imaginar uma cena dessas, apenas aqueles que já presenciaram. Desprezando o aconchego de seus lares, ali se encontravam eles, expostos ao vento e ao frio, completamente despidos, em verdadeira orgia, o inferno da droga. Estava atônito. Logo chegaram os aparelhos e, do alto, desceu uma massa fluídica que os isolou imediatamente daquela pesada atmosfera. Foi criado ali um mini laboratório, ou melhor, pronto-socorro. Sadu e os outros médicos iniciaram o trabalho de assistência e de fabricação de remédios. Aqueles aparelhos moderníssimos, que no futuro serão trazidos para a Terra como grandes descobertas científicas, estavam em funcionamento ali na mata. Várias injeções foram preparadas por Samita que as indicou para mim e Enoque, esclarecendo. Vão aplicando naqueles que se encontram em pior estado. Alguns deles, com mais uma dose de tóxico, desencarnarão e Deus deseja que todos sejam salvos. Muitos jovens jaziam no chão como verdadeiros trapos humanos. Os falsos amigos abandonam os fracos, como eles os chamam sem dar atenção ao estado em que se encontram. Cheguei-me para ministrar o remédio. Estava babando, a língua crescida. Segurei seu pulso e constatei que estava muito mal. Quando pensei em chamar Samita, ela já se encontrava junto a mim. Conseguimos fazê-lo deitar-se. Sua aparência indicava não ter mais que 16 anos. Começou a roncar.
Samita massageou-lhe o coração, tirou do bolso uma pequena pílula e a introduziu sob a língua do menino, que, mesmo assim, piorava. Sentia-me penalizado, imaginando a dor que atingiria seus pais se soubessem que o filho estava prestes a desencarnar por excesso de drogas. Procurei-os mentalmente, indo até sua casa. O casal dormia, cansado dos trabalhos do dia. Nem em sonho poderia supor onde se encontrava o filho, e em que estado. Munido de estranha força, apliquei a operação boca a boca, como fazem nos salvamentos de afogados e, com muita devoção, liguei-me a Jesus, enquanto Samita transferia fluidos segurando as palmas de suas mãos. Com muito esforço, ele foi voltando a si, pálido, tonto. Levantou-se. Nós o amparamos, levando-o aonde ele desejava ir. Chegou perto de um companheiro, que também estava doidão, pedindo ajuda para voltar à sua casa, mas o outro vociferou. Seu maricás, não aguenta mesmo nada, hein? Toma mais esta, é da pesada. Oferta da casa. Fiquei gelado. Meu coração se apertou e pensei é agora que o garoto desencarna. Sua pulsação estava fraquíssima e se ingerisse outra dose não haveria como salvá-lo. Nesse momento, percebi uma luz na testa do menino e ele, como um autômato, dirigiu-se a um carro que se encontrava aberto. Atirou-se no assento, procurando repousar, dando-nos a oportunidade de atendê-lo melhor. Assim, passamos quase a noite toda. Às 4 horas da manhã, eles começaram a se retirar, cada um levando consigo um desencarnado, viciado como eles. Existem os canecos vivos que se embriagam sustentando os desencarnados, e esses irmãozinhos insaciáveis sustentam não só os viciados em álcool, como também em tóxico. Não conseguia divisar Enoque. Onde se havia metido ele? Nisso, Sadhu nos chamou, pois, um pouco afastado dali, alguém gritava desesperadamente. Correndo de um lado para outro, uma jovem escondia-se de árvore em árvore. Nós unimos as mãos em oração sentida para ver se conseguíamos salvá-la, porque 10 rapazes endoidecidos estavam procurando praticar uma cura. Acompanhava-os uma legião de espíritos vampirescos. A garota gritava, mas ninguém a escutava. A música alucinante encobria-lhe a voz. Samita e Sadhu trocaram rápidas impressões e logo unimos nossas forças para tirar a jovem daquela situação deprimente. Quase nos materializamos. Os 10 saíram correndo apavorados, pois chegamos a nos tornar visíveis. Só assim eles a soltaram. Os obsessores também fugiram, sabendo que os missionários de Jesus estavam ali para ajudar. A mocinha, com o susto, desmaiara e estava sendo atendida pelos nossos médicos. Tínhamos de procurar algum jovem de bons instintos para cuidar dela. Ouvíamos, depois, contarem aos outros que os marcianos chegaram e salvaram a garota, no que não eram levados a sério pelos amigos. Pensavam que já se achavam doidos demais e riam zombando deles. Enoque, já presente, nos propôs. Vamos pregar-lhes agora mais uma peça que talvez lhes sirva de lição. E, aproximando-se da turma, falou para ser ouvido. Jesus volta à terra para tirar a juventude do erro. Quando demos conta, estavam todos correndo, gritando apavorados. Um deles conseguiu articular, arfando. Nunca mais me drogo. Que alucinação besta é essa? As outras são mansas, agora, com Jesus, a barra é pesada para se aguentar. Ninguém mais queria ficar sozinho. Procuramos tirar da mente deles tudo o que presenciaram. Enoque nos sugeriu. Vamos deixar uma pequena lembrança e muitos deles jamais voltarão a drogar-se, como fizeram hoje. Seguindo à nossa frente, firmamente, junto a cada um. Os jovens comentavam. Virgem, que arrepio estou sentindo.
Não me encontro nada bem. Vamos embora. Vou para casa descansar. Chega de farra. Daí a pouco, nem sombra deles. Todos tinham sumido. Fiquei pensando quantas vezes, na carne, quando sabemos que alguém foi salvo de algum perigo, dizemos: salvou-se por milagre. E o milagre naquela noite acontecerá através dos trabalhadores da falange franciscana dos Irmãos Descalços. Voltamos para olhar os outros que haviam ficado. Tudo chegava ao fim, muitos acordando da viagem. A garota que havíamos socorrido procurou a companhia que a trouxera e sentia uma revolta interior. Notamos que uma jovem senhora desencarnada a amparava e soubemos que era sua mãe. Podíamos ficar despreocupados com ela, pois estava, agora, em boa companhia. Terminara a festa da droga. Olhamos os homens e as mulheres de amanhã, os responsáveis pela educação da família e pelo progresso da pátria. Fitamos o alto, esperando uma resposta. Tivemos a certeza de que a geração do terceiro milênio será sadia e feliz. Pensei na doutrina espírita, que elucida os jovens, orientando-os, levando-os ao trabalho em prol do seu semelhante, enquanto via os garotos retardatários retirando-se e o nosso pequeno posto de socorro também. Samita completou meu pensamento. Sérgio, não podemos culpá-los. São bons meninos, apenas vivem uma liberdade que não sabem usar. Os pais acham que o melhor para os filhos é o conforto e se esforçam nesse sentido. Nada necessitando conquistar, essas crianças acham a vida monótona, afundando-se, então, em aventuras. Nesse caso, Samita, e os pobres? Porque alguns ficam sem comer para comprar baseado. Os jovens pobres sonham igualar-se aos mais abastados. É assim que pensam ser respeitados e tratados como iguais. É autoafirmação. Pedimos a Deus que tudo venha se acalmar para o bem de todos nós. Só nos retiramos quando o dono daquele lugar saiu, não sem antes fazer desaparecer alguns objetos utilizados, testemunhas das tristes cenas. Chegamos de volta ao centro. Nunca desejei tanto esquecer o que havia presenciado. O Tongo mantém na crosta uma filial à altura da do Vale dos Picos existente na espiritualidade. Um inferno terrível comandado por mentes pervertidas e gananciosas. Passamos pelo auditório e nos reunimos para orar. Era pelo que o nosso espírito mais ansiava. Fui o escolhido para proferir a prece e, assim, fiz a rogativa. Deus, Pai de bondade, perdoai-lhes. Eles não sabem o que fazem, pediu Jesus há quase 2000 anos e até hoje não sabemos que os atos errados nos ferem e nos destroem. Quando a terra veio, Jesus ensinou a cada um de nós o respeito para com o próximo e isso só iremos entender quando soubermos respeitar a nós mesmos. Pai, Jesus também disse que nem tudo poderia ser dito e que o Consolador viria tudo esclarecer, pois mais adultos nos encontraria. Hoje, Senhor, recordamos a parábola de Jesus. Ele nos disse que o mal é o que sai pela boca e não o que entra. Não compreendendo essas palavras, muitos envenenam o corpo carnal. Senhor, meu Deus, perdoai-lhes pela blasfêmia. Jesus quis se referir aos alimentos e às palavras. Jamais o Mestre nos aconselhou a ingerir venenos que mutilam o corpo fluídico e retardam nossa evolução. Ele quis nos dizer que o que entra pela boca só faz mal a nós mesmos, que o veneno nos torna suicidas e o suicida geme e chora no vale das sombras. O que sai da boca faz mal ao próximo, pois se o nosso corpo celeste se encontra repleto de impurezas, como poderemos oferecer algo de útil aos semelhantes? Ajude-nos, Pai de bondade, fazendo-nos entender as parábolas do Mestre Jesus, o professor maior, que veio à Terra nos ensinar o amor. Após a prece, os nossos amigos, orando baixinho, foram se retirando, um a um, ficando o Carlos e eu, conversando e analisando o ocorrido. Carlos, estou pasmado com o que vimos. A inocência está acabando.
Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Como os jovens estão usando mal a vida. O que é isso, meu Deus? Sérgio, o problema é tão sério que a colônia dos Miosotes, ontem apenas um posto de primeiros socorros, hoje é um dos maiores hospitais escola com cientistas de outros planos, procurando diminuir o alastramento do veneno. Às vezes, choro de tristeza por constatar o atrofiamento das células em um dependente do tóxico. Quantas vezes, durante o sono deles, unimos-nos para tentar socorrê-los, mas eles fogem, não desejando a cura. As famílias ainda não despertaram para o perigo em que vivem os filhos, jovens, crianças, que para poderem conquistar o respeito dos colegas entram nesse lodaçal e se afundam cada vez mais. Antes de nos encontrarmos para esse trabalho, fizemos um curso de primeiros socorros em um dos maiores centros científicos da espiritualidade. Como médicos, precisávamos usar o veneno para melhor saber debelá-lo e com ele fizemos várias pesquisas. Notamos que os doentes dependentes sentem vontade de largá-lo, mas poucos o conseguem, porque a droga destrói o equilíbrio, afetando o sistema nervoso. Todas as vezes que o viciado faz menção de largar o vício, o organismo se rebela contra ele. É um círculo vicioso, de difícil compreensão. Só a fé pode salvar. Fortalecendo-se, através da prece, o dependente encontra coragem para lutar contra as mentes desencarnadas que sempre comandam qualquer vício, desde a simples maledicência. Esse trabalho é muito bonito. Para poder executá-lo é necessário que se possua uma conduta exemplar. Temos que nos encontrar sempre de coração puro e munidos de grande força de vontade para não desistir nas horas em que vamos presenciando as dores e o desespero. Escutara com todo o respeito as palavras do jovem e querido médico. Notei que o desabafo estava carregado de uma grande tristeza e que não só eu ficara chocado com as cenas da noite que passara. Ninguém melhor do que ele para saber, como médico, o demônio que vem a ser a droga. Sérgio, vamos descansar, convidou-me. E, abraçados, caminhemos para o alojamento. Se inscreva, e ative o sininho para receber as notificações de novos audiolivros. Curta, comente, compartilhe, e deixe o seu gostei, assim você estará ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 8. Reação da droga no organismo humano. A importância de um lar com Cristo. Hoje cedo, Enoque não apareceu. Sadhu e Samita examinavam alguns fragmentos encontrados na festa e conversavam, preocupados. Estava curioso, pressentindo algo de estranho no ar. A nossa bela africana chamou-me. Frade, veja como o Tongo trabalha a moçada só pode estar sendo ajudada por mentes perversas. Olhe só a mistura. Nenhum manipulador competente encontraria fórmulas tão alucinatórias, tiradas da própria natureza. Como são crianças ainda, se não fossem auxiliadas pelo astral inferior, não seria possível tal descoberta. Eu só vi os jovens cheirando, porém não compreender o perigo iminente da mistura, por não identificar a composição. Samita projetou os leads da festa e apareceram alguns jovens que tinham sido escolhidos para serem radiografados com a finalidade de procederem a uma avaliação da droga em todo o organismo deles. Aí, chamaram não só Carlos, mas outros médicos que se achavam em trabalho na crosta. A coisa era séria mesmo. Agora a projeção vinha, não do aparelho de Samita, mas de planos mais elevados, enviada pelos grandes médicos da espiritualidade. Gostaria de poder relatar esta aula minuciosamente, tal a sua importância, mas tentarei reproduzi-la com a maior precisão de que sou capaz. Lembram-se da luz que foi projetada na testa daquele garoto que ajudamos. Ela era refletida por um pequeno aparelho, que ali fora colocado para radiografar os efeitos trazidos ao corpo pela nova mistura que o jovem estava experimentando, além do baseado que era consumido como sendo um cigarro comum.
apareceu toda a reação provocada pela droga no organismo humano. O filme interessaria aos médicos encarnados e elas teriam surpresas fantásticas. Presenciávamos a destruição das células do corpo humano, enquanto que as defesas do organismo lutavam desesperadamente contra o veneno. Era uma cena terrível. Víamos agora, nitidamente, o terror se apossando do jovem, refletido pelos olhos alucinados. Ao mesmo tempo que se contorcia, babava, e o suor caía em grandes proporções. Virei-me para o Sadhu e exclamei: "Isso é divertimento. É antes um pesadelo de terror." Sadhu me respondeu: "Para você ver como há gosto para tudo. Quanto tempo esse jovem aguenta na Terra? Só ontem foram lesadas várias partes do cérebro e de outros campos nervosos. Não chegará aos 30 anos, isso a medicina garante, amigo. E vai ter lugar para todos esses suicidas na espiritualidade. Acho que os amigos espirituais vão ter que aumentar o vale dos suicidas. A humanidade caminha para ele a cada passo." "Só poderia vir de você esta piada", disse rindo o querido tibetano. "Sadhu, em caso de um tratamento nesses jovens, como poderemos fazer reviver essas partes atrofiadas?" inquiriu Carlos. "Boa pergunta, Carlos. É o que estamos a pesquisar. Temos que encontrar um meio de salvá-los em hospitais capacitados, tirando-os da dependência, fazendo-os voltar ao normal sem nenhuma lesão." Continuava olhando deslumbrado a briga dos venenos com as células sadias do corpo humano e agradecia a Deus por ter cuidado do meu, não tão bem como deveria, mas não chegando a trucidá-lo. "Samita, essa turma não acredita na morte. O que pensam do espírito? Será que imaginam que, morrendo o corpo, acabou tudo?" Sara, que nos escutava em silêncio, olhou para Samita e esta compreendeu. Após a sessão científica, ia ser projetado outro filme, pois recebemos ordem para continuar pesquisando. Eles tinham notado um ponto nevrálgico no jovem, por onde entidades abasteciam os instintos doentios e se saciavam com as emanações da droga. O garoto era um prato onde quase toda a comida era aproveitada por muitos. O laboratório espiritual, nessa altura, ampliou o filme e vimos, em tamanho maior, uma cena que nos deixou prostrados. Vampiros inalando as forças vitais do rapaz para reter as toxinas que aquele corpo tinha armazenado. Compreendemos, nesse momento, porque o viciado torna-se insaciável, sempre achando pequenas as doses e cada vez as aumentando mais. É que cada viciado sustenta uma legião. Víamos apavorados as sugações. Os nossos corações estavam inundados de tristeza. Unimo-nos em prece para que Jesus, o médico dos médicos, cure todos os espíritos doentes encarnados ou desencarnados. Sara levantou-se e orou com muito sentimento. Jesus, grande amigo das crianças, ampara todos nós. Faze, Senhor, com que os nossos corações se abram para receber das tuas sacrossantas mãos o remédio que desejamos para cicatrizar as feridas que se abrem em cada corpo, porque muitos ainda não te conhecem. Ajuda-nos ao esquecimento das nossas necessidades, mas não permitas, Jesus, que deixemos alguém sofrer ao nosso lado por não encontrarmos meios de auxiliá-lo. Senhor, precisaste de um lar para dar os primeiros passos neste planeta e encontraste em Maria a força que te sustentou nas horas das dores e das alegrias. Faze, Jesus, que todas as crianças encontrem no lar o apoio, o amor e a tua presença. Que todas as mães de família se unam pela oração, esquecidas da vaidade e do ouro, mas, sim, conscientes de que, hoje, a juventude necessita de um amor imenso para se salvar. Ajuda, Jesus, todos os pais a saírem da inércia. Que eles possam olhar em redor e encontrar os filhos ainda puros necessitando de proteção para não resvalarem no abismo da droga. E aqueles pais a quem a dor, o desespero e a tristeza fazem companhia diária, sejam despertados para a oração.
Perceberão, enfim, que nunca estão sozinhos, que toda a espiritualidade luta pela paz das famílias. O Jesus, aqui tens as nossas mãos. Elas estão todas oferecidas a ti. Faze com que elas sejam o amparo e o remédio para aqueles que, esquecidos das tuas mãos, mutilados se encontram diante da dependência dos vícios. Jesus, que cada espírito se transforme em uma centelha de luz clareando todas as consciências. Assim seja. A prece de Sara nos comoveu. Ficamos em silêncio alguns minutos, com os nossos olhos rasos de lágrimas. Momentos após, já recompostos, Sadu murmurou: Sérgio, tudo tem um final e estas cenas que hoje se passam a vivo no planeta logo terminarão. As águas tranquilas do Evangelho irão preencher todos os lugares que se encontram vazios das palavras do Cristo. A terra está esquecida do Salvador. Religião hoje é considerada caretice, como dizem, mas aqueles que desde cedo colocam nas mãos dos filhos o Evangelho, jamais terão esses dissabores. As famílias têm que se conscientizar de que só podem ser salvas levantando trincheiras de amor onde nenhuma bala inimiga possa penetrar. Nos lares onde todos oram juntos, onde os filhos são educados na doutrina do Cristo, as mães não choram pela infelicidade de ter um dependente do vício em casa. Tem razão, irmão. Mas eles também não têm culpa se são orientados a compreenderem as religiões apenas como um culto aos domingos e não uma profissão de fé inabalável em Deus, no seu poder e na sua bondade. Se todas as crianças, desde cedo, receberem uma educação evangélica, não presa à letra, mas exemplificada com atos de amor e caridade, irão valorizar aquilo que possuem e vão desejar aliviar as dores dos que sofrem, não lhes sobrando tempo para destruir, principalmente a si próprias. Irão compreender que Jesus esteve na terra para construir o reino de Deus. E continuei. Hoje, graças à doutrina espírita, temos o culto cristão nos lares. Mesmo assim, quantos espíritas não o fazem, e, se o fazem, nem sempre contam com a presença dos filhos. Muitas vezes, constatamos que alguns espíritas lutam contra o desinteresse da família, que não deseja servir porque o trabalho pede renúncia. E vemos também espíritas esquecidos de cultivar o amor em família. E esta caminha sozinha, sem orientação evangélica. Muitos dizem que garantem às suas famílias o livre-arbítrio, dando a entender, com isso, que livre-arbítrio é o subterfúgio que usa para não enfrentar a realidade. Todos me escutaram quietos. Samita quebrou o silêncio para assinalar. É isso mesmo. Abordaste o problema que o mundo vive no momento. A falta de compreensão e de atenção às palavras do Cristo. Calamo-nos. Nesse instante ia ser projetado o filme que Sara pedira a Samita. Vimos na tela uma jovem da pesada chegando em sua confortável casa. Os pais dormiam e ela, completamente drogada, procurou o quarto. Sem nem mesmo orar, encontrou o sono. Nenhum movimento espiritual naquele ambiente. Religião para aquela família como um rótulo e só para dizer nós somos de tal religião, sem maiores comprometimentos. Os filhos, crescendo nesse ambiente sem Deus, sem Jesus, logo encontram as trevas para os guiar. Assistimos ao desenrolar de muitas cenas passadas em família em outros locais, vendo a jovem nos seus passeios, deixando-me paralisado diante de quadros de perversão ocorridos sob os efeitos da droga. Quando terminou a projeção, o aparelho foi desligado e Sara o guardou. Pensei. Esta Sara deve ser uma das grandes. Esta menina está sempre atenta com um aparelho na mão. Deve saber de muita coisa nova. Quem será ela? Sara, nome bíblico, onde será que nasceu? Ela bateu carinhosamente no meu ombro e disse: Quando você desejar, contarei minha vida. Só que, então, deveremos estar passeando em um lugar para o qual você vai me convidar. Iremos em um período de descanso.
Sorri, pois às vezes me esqueço de que os espíritos podem ler pensamentos. Os outros também perceberam e acabamos rindo juntos. Os mentores haviam dado a Samita um endereço. Sadhu e Carlos aproveitaram para fazer as necessárias anotações. Nisso, entra o jovem amigo oriental, cantando, alegre. Onde estavas? Doente. Perguntaram todos. Trabalhos, trabalhos. Desde quando paquerar vem a ser trabalho? Disse Sara. Olha que a menina está ficando uma brasa, até já está adivinhando. Encontrava-me, sim, paquerando, não o que todos estão a pensar, mas uma comunidade que nos pode ajudar realmente. Ela se reúne todas as semanas para orar pelos jovens. Quantas vezes necessitamos de forças e temos de nos valer da espiritualidade, quando poderíamos aqui mesmo na crosta encontrar esses recursos? Mas, raramente, descobrimos alguém preocupado com os jovens doentes. As famílias temem a droga, assim como muitos ainda temem a lepra. Nem gostam de falar dela, esquecidos de que, em muitos lares, ou já existia um viciado, ou abriga um. Se todas as famílias se unissem na oração, o nosso trabalho seria mais fácil. Tenho vontade de gritar bem alto, pedir aos que fazem o culto nos lares que dediquem 1 minuto apenas de prece aos nossos trabalhos. Era isso que eu fazia hoje o tempo todo. Pedi ajuda em todos os templos religiosos, para que orem pela felicidade de todos os lares, respeitando as palavras do Cristo, que é o de que mais necessitamos. E fiquei contente quando encontrei um recanto de amor que prometeu auxiliar-nos, orando para que tenhamos forças neste nosso simples mas amado trabalho, de mãos unidas com Cristo, para Cristo e ao encontro do Cristo. Capítulo 9. A tutora terrível. Tratamento providencial. Ficara deveras impressionado com os amigos da espiritualidade maior. Nós, aqui na crosta, não havíamos percebido os pontos negros no garoto através dos quais ele era vampirizado. No entanto, para aquelas entidades este fato não passara despercebido. Que organização, hein, Samita? Falei. Graças a Deus temos irmãos que tão bem usam a inteligência, respondeu sorrindo. Observava Samita, tão jovem, a manipular todos aqueles aparelhos. Recordei que quando a conheci, no início dos nossos trabalhos, considerava-a apenas uma auxiliar, assim como eu. Mas, com o decorrer do tempo, concluí que é possuidora de grandes conhecimentos, principalmente ao lidar com aqueles estranhos instrumentos. Fomos convidados pelos nossos amigos daquele centro para irmos ao salão de conferências. O silêncio normalmente reinante naquele lugar tornava uma câmara de refazimento. Sentado, fiquei escutando os meus amigos trocarem ideias, com o maior respeito, quase num sussurro. Nem me mexia para não quebrar a harmonia do ambiente. Naquele instante, agradeci a Deus todas as minhas vidas. Enoque, como mencionara, tinha encontrado um recanto de oração, composto de pessoas idôneas com grande vontade de servir, para nos ajudar. Os encarnados nem imaginam o que representam as preces feitas em uníssono com o Pai. E isso só conseguimos fazer quando estamos desejosos da nossa reforma íntima. Amigos, disse Enoque, dando ao mesmo tempo um salto à nossa frente, vamos ao trabalho. Hoje temos de nos aproximar daquele menino que viram no filme. Nem chegou aos 18 anos e caminha a passos largos para o suicídio. O cérebro já se encontra quase adormecido, resultando disso a dificuldade que tem de concatenar ideias, usar as palavras, falar e compreender, retardando os estudos. Samita está com o endereço. Vamos até lá. Porém, companheiros, não nos iludamos. Encontraremos alguns que já se comprometeram por demais com as trevas e devemos estar preparados se não obtivermos êxito. Jamais poderia imaginar, quando na Terra,
Uma caravana só de jovens desencarnados desejando salvar jovens. Saímos, cantando o hino da colônia. O nosso amigo, como sempre, era o mais animado e feliz. Quando Deus foi repartir alegria e vivacidade, Enoque se pôs à frente. E como as recebeu? Enquanto nos dirigíamos ao nosso destino, deliciávamo-nos com as piadas e passagens interessantes da vida dos jovens, transmitidas por Enoque. Ele nos colocava a par dos mínimos acontecimentos terráqueos e até das gírias. Mostrava-se, aliás, muito bem informado. Chegamos. O chefe da casa já havia saído para trabalhar e a mãe, com uma leve indisposição, ainda não se levantara. Tivera um sonho estranho, pensava ela. Lembrava-se de algo terrível. Tinha a impressão de que alguém lhe advertira que estaria o filho sendo dominado por drogas, fora levada durante o sono para receber orientação sobre o estado dele. Karina não havia nos acompanhado e quase caí de surpresa quando a vi sair do quarto da jovem senhora. Aproximou-se, rindo para nós e explicando. Já me encontro aqui há dias, preparando o ambiente para vocês. Olhei curiosamente ao redor. Tudo muito limpo e decorado com muito gosto. Só algumas pontas de cigarro nos cinzeiros destoavam naquele ambiente. Pela quantidade de garrafas de bebidas finas, poder-se-ia deduzir que o casal gostava de recepcionar os amigos. No mais, tudo normal. Sentei-me confortavelmente em uma linda cadeira, apreciando o extremo bom gosto na decoração. Sadu observou e saiu-se com essa. Recordando os velhos tempos, hein, Luiz? Na minha casa nunca teve uma desta. É luxo demais, respondi logo em seguida. Todos rimos e Enoque interferiu. Vamos ao serviço. Chega de brincadeiras. Todos já sabem o que fazer. Era quase meio-dia. O jovem, que costumava trocar o dia pela noite, naquela manhã acordou relativamente cedo para ele. O seu semblante denotava preocupação. Também fora levado durante o sono à espiritualidade, juntamente com a mãe. Levantou-se e nós o cercamos de carinho. Pensava eu. Como é possível um moço saudável jogar a vida fora, apenas por algumas gramas de veneno? Foi direto à geladeira, ingerindo grande quantidade de leite, certo de que iria, com isso, diminuir a intoxicação. Notei que os nossos médicos não se aproximavam dele, saindo mesmo de perto. Pouco depois, desapareceram. Não compreendi, nem pude captar aonde iam. Enoque colocou as mãos espalmadas sobre a cabeça do jovem, pois ele se sentia mal, desejando devolver o leite ingerido. Percebi que também tinha que ajudar. Olhei as minhas mãos e, com elas, colhi energias para oferecê-las ao doente. Estávamos nessa posição, quando ele procurou o banheiro devolvendo o alimento. Um encarnado, vendo-o, iria dizer: coitadinho. E correria a dar-lhe um remédio que evitasse o vômito. Nós, os amigos do lado de cá, desejávamos justamente o contrário. Que ele vomitasse bastante. Em cada golfada era eliminada uma goma escura de miás mais pesados, uma cena assustadora. Era como se pequenos animais fossem devolvidos pela boca. Quase desfalecido, levamo-lo até sua cama e, nesse momento, escutando o barulho provocado pelos vômitos, entrou a mãe, ficando apreensiva ao vê-lo e desejando levá-lo ao médico. Ele gritou dizendo que não precisava, tinha pavor de ser examinado. Compreendi o olhar que Enoque me endereçou, quando a mãe se dirigiu à cozinha, onde fora buscar um copo com água. Acompanhei e lá estava Karina, já magnetizando todas as águas da casa para ajudar o rapaz. A preocupação desse espírito era salvar mais um prisioneiro de droga, pois, no pretérito, ela mesma passara pelas mesmas experiências terríveis e destruidoras. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook.
A mãe voltou para junto do jovem, levando uma garrafa. Ele ingeriu o líquido abençoado, pois sentia muita sede. Olhou para a mãe e perguntou: "O que a senhora colocou nesta água?" "Nada", respondeu. "Não temos remédio para vômitos em casa. Quero levar-te ao hospital, mas te recusas." "Não é nada, mãe. Ontem comi um sanduíche que me fez mal e até pesadelos tive essa noite." "Interessante, eu também os tive, mas como ando fazendo o regime não vim a saber a causa." Pensei. Se eles soubessem a causa iriam sair em correria louca ou morreriam de susto. A mãe acariciava aquele ser muito amado. Ele também gostava da mãe, porém a droga o tinha adotado, era a tutora terrível. Alguns minutos após, retornaram os nossos médicos, Sadhu, Samita e Carlos, trazendo um líquido que injetaram na veia do doente. Ele se retorceu sentindo dor no braço. Todos estávamos atentos, protegendo-o. A mãe estava preocupadíssima. Só compreendi o objetivo da injeção quando vi a circulação do jovem intensificada e suas veias desobstruídas. O nosso amigo estava com um pé na sepultura, e com um agravante, como suicida. Desesperado, sentia vontade até de materializar-me e contar àquele rapaz o horror por que passa um suicida. Ele era uma criatura protegida por mãe carinhosa e não estava dando valor a tudo o que possuía. Ignorava que corria sério perigo de vida. Queríamos ajudá-lo mais, entretanto, ele nos rejeitava. Disse-nos Karina que a mãe tentara levá-lo antes a um centro espírita ou mesmo a outra casa religiosa, procurando fazê-lo encontrar Jesus, porém ele sempre reagiu contra. Quando ele não chegava em casa drogado, rezava antes de dormir, o que ainda era pouco. Se a mãe aventava a hipótese de ser ele examinado por um médico, ficava nervoso e não aceitava a ideia. Carlos chamou-me a atenção. "Veja a Luiz Sérgio, os vampiros se alvoroçaram. Eles estão notando a diferença no corpo do garoto. O remédio trazido por nós da espiritualidade está expulsando alguns deles. Repare só como se retiram. Eles se encontram furiosos." Os dois orientais, Samita e Sadhu, seguraram bem forte o rapaz e deram-lhe uma lavagem geral, até que adormeceu. Havia na nossa equipe um irmão que iria auxiliá-lo durante o desprendimento pelo sono. Aproximou-se logo que o viu desprendido, mas, não sei porquê, o rapaz se assustou, pondo-se em disparada, numa carreira louca. Sorri, achando engraçado. Os carcereiros ele não temia, mas a luz lhe fazia mal. Todos os outros, notava agora, tinham a cabeça baixa, orando para o êxito dos trabalhos. Ajuda queria receber o rapaz enquanto seu corpo dormia. Pensei. Como tudo é complicado. E também me pus em oração.